Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma coletiva do Rogério Ceni para vocês. Hoje com o Patrick. São Paulo venceu o Jorge Wilstermann no Morumbi aí, 3-0 tricolor. Vamos ver o que o Rogério Ceni vai comentar nessa coletiva, beleza? Deixa o likezão aí que apoia demais o canal, se inscrevam também e bora lá conferir a coletiva. Vamos lá. Patrick, Rogério, boa noite. Boa noite. Bom, missão cumprida, clube classificado à próxima fase da competição. Muitos jogadores fizeram parte dessa primeira fase, né? Então, quais são os aspectos positivos que você conclui depois dessa primeira fase, Rogério? Bom, boa noite. Primeiramente, consegui a classificação com uma rodada de antecedência, isso era importante para a gente. Rodar jogadores, colocar jogadores que até então não tinham nem jogado pelo clube numa competição internacional, principalmente os mais jovens. Poder também dar minutagem para aqueles que, por algum motivo, por lesão ou até pela Covid, ficaram algum tempo fora, poder rodar o time, fazer com que todos pudessem ter minutagem. Ainda temos mais um jogo pela competição, mas agora já garantido na próxima fase. E para poder, aos poucos, não desgastar os jogadores e tentar encontrar uma formação para cada tipo de jogo que a gente enfrente. Eu acho que isso foi o mais importante, além da, logicamente, obter a vaga para a próxima fase, que financeiramente deve ser interessante para o clube. Rogério, tudo bem? Fora essa vitória, né, o São Paulo agora tem pela frente um clássico importante no final de semana. Externamente, basicamente só se fala nesse clássico, não só depois da classificação, mas também antes da partida de hoje, que era tida como um pouco mais tranquila. Internamente, como é que está o São Paulo para esse jogo? Eu espero que a gente consiga chegar bem, ter um desempenho bom. O São Paulo, na história, é uma história curta, mas tem a sua existência, não conseguiu ainda vencer o Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians é um time forte, né? Um time que vem jogando cada dia melhor, mas nós também estamos se preparando, temos mais sexta e sábado ainda para preparar esse time, recuperar os jogadores que hoje jogaram e preparando aqueles que ficaram fora para achar o melhor 11 para iniciar esse jogo contra o Corinthians. Mas todos sabemos que é clássico, a rivalidade, é um campeonato à parte, não ter acontecido a vitória até hoje, e é difícil, mostra que é difícil vencê-los na casa deles, então nós temos que estar focado, concentrado, tentar encontrar a melhor estratégia para que a gente possa ter chance que isso aconteça no domingo. Patrick, boa noite. A gente tem visto uma disputa no meio-campo muito interessante no São Paulo, né? É um time que tem nesse setor uma característica muito forte, tanto de marcação como de criação. Hoje foi muito visível isso. Queria que você falasse sobre essa característica, essa disputa interna entre vocês para sempre conseguirem demonstrar o melhor desempenho e também sobre o seu gol, né? Primeiro com a camisa do São Paulo. Sim, boa noite. Sobre a competitividade do elenco, isso funciona de acordo com os jogadores, né? Então, tem bastante jogadores de alto nível, de bastante qualidade, e isso faz você, a cada minuto que tiver dentro de campo, dar seu melhor para poder deixar uma boa impressão. E sobre o meu primeiro gol, fico feliz, né? Já estava batalhando há tempo, saiu algumas assistências antes, mas não tinha saído o gol ainda, então hoje eu tive a oportunidade. Fico feliz e só agradecer o momento que estamos vivendo. Rogério, boa noite. Sobre as escalações do Rafinha e do Wellington, passa pelo jogo de hoje, mas também tem algo com relação à partida de domingo, algo que você imagina para o duelo contra o Corinthians? Não, eu ainda confesso não defini como nós vamos jogar, com quem nós vamos jogar, mas eu achei que para esse jogo de hoje era importante tê-los em campo. Saíram um pouco mais cedo, né? Pode ser que comece com os dois, pode ser que comece com o Igor e com o Reinaldo, não sei, é uma coisa que nós vamos estudar nos próximos 2 dias. É importante que, eu acho que deu ritmo, não foi um jogo tão puxado, porque nós conseguimos manter a posse de bola, trocar muito passe, eu acho que não foi uma coisa que cansou para domingo. Então, acho que não teve nenhum jogador, em tese, dos que estavam sendo observados para começar o jogo, que estejam extenuados. Mesmo aqueles que jogaram 90 minutos, caso do Patrick, Rigoni, Éder, por exemplo, que ficou todo o tempo em campo.
eu acho que vão estar ok para esse jogo de domingo. E até lá a gente vai com calma, acertando a maneira de jogar e o sistema de jogo e os melhores 11 que a gente imagina para esse jogo de domingo. Rogério, boa noite. Aqui. Em relação à tua experiência também, é sempre bom ouvir quem está no dia a dia e quem sabe como as coisas funcionam. Olhando para esse confronto, para esse clássico que vem pela frente, fazendo uma comparação com esse calendário maluco, a equipe do Corinthians viajou, teve uma viagem para a Argentina, um jogo muito desgastante, enquanto o São Paulo vai ter menos dias de recuperação, no entanto não precisou viajar e teve um jogo mais tranquilo. Os times chegam equivalentes ou dentro do calendário, com esses dias a mais do Corinthians, mesmo com um jogo mais desgastante, a equipe chega teoricamente melhor? Eu acho que são 48 horas de diferença de um jogo para outro, mesmo com uma viagem, nós estamos falando de Buenos Aires, não é uma das viagens mais longas que nós temos na América do Sul. Da maneira como eles vêm rodando o elenco também, né, que isso, agora você vê que joga 2, 3 dos mais experientes, no outro jogo jogam 2, 3 dos mais experientes. Eu acho que, de uma maneira geral, eles chegam super descansados, com 5 dias de intervalo, é tudo que a gente deseja. 4, 5 dias de intervalo de um jogo para outro é o ideal para você ter todos os jogadores recuperados. Então, assim, a classificação também deles muito bem encaminhada para a próxima fase. Depende de jogar contra um time já fora, fazer pontos contra um time que já está fora da briga por qualquer vaga, né? Então, em matéria disso, acho que chega bem equilibrado. A gente não precisou viajar, está em casa, né? Pode ser que a gente use alguns dos jogadores que não jogaram no dia de hoje. Eu acho que, nesse sentido, não estou falando de equipe, né? Cada um tem a sua qualidade, mas no sentido entre um jogo mais com 2 dias de antecedência, um espaçamento maior, e a gente não ter viagem, nisso acho que é bem equilibrado, se equilibra bastante. Patrick, tudo bem? Você, nos últimos anos, vivenciou aquele que é o principal clássico do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião, que é Grêmio e Inter. E agora você está começando a viver histórias diferentes de clássicos paulistas, são mais em maior número, e existe também uma grande rivalidade em todos. Você já consegue traçar uma rivalidade entre São Paulo e Corinthians parecida com a de Grêmio e Internacional do Sul? Com certeza, né? Independente do clube que você defende, clássico é clássico, né? Então, vivi essa experiência de jogar Grenais, né, em Porto Alegre, então já sei que é um jogo que você tem que estar mais atento possível, é um jogo que pede algo a mais. E os clássicos paulistas também sempre acompanhei, e hoje estou vivendo, sei também que é muito disputado e eu acredito que ninguém gosta de perder. Então a gente tem que se preparar bem, competir bastante para poder vencer o máximo número de clássicos. Patrick, aqui. Você teve uma certa dificuldade no início aqui no São Paulo, né, para começar a engrenar, igual você está agora, pegando alguns jogos como titular. O que você sentiu nesse começo de São Paulo? Você realmente sentiu uma dificuldade de adaptação? Muita gente também falava da sua forma física. Você sofreu com a sua forma física ou isso daí não é uma verdade que falavam em redes sociais, torcedores que comentavam sobre isso? Obrigado. No início da temporada tive Covid, né? Depois, na segunda rodada, tive uma lesão, fiquei muito tempo parado. Os jogadores entraram no ritmo. Óbvio que eu saí um pouco atrás, mas esse lance da forma física é engraçado, porque como hoje, né, joguei bem, fiz gol, não sou gordo. Amanhã, se o time jogar mal ou eu for mal, eu sou gordo. É engraçado. Eu sou eu que sou gordo de todas as maneiras, ganhando ou perdendo. Mas graças a Deus o que me conforta é que quando eu chego no vestiário, chego depois do jogo, os números são bons, físicos, então eu acho que ao longo dos anos tenho feito bons números, então eu acredito que isso é coisa de torcida, a gente tem que saber lidar com isso. Já deixo bem claro que não me abale nada e vida que segue. Venceu, jogou bem, você é magro, jogou mal, você é gordo, burro, o treinador é burro, que mexeu errado. Vamos dividir esse fardo aí. Então é isso, mas tranquilo, tive um pouco de dificuldade sim, pelo período que fiquei fora de atividade, mas estou recuperando meu espaço. O professor Rogério está sabendo manusear bem o grupo,
Então, pouco a pouco, quando eu estiver dentro de campo, eu vou tentar ajudar o máximo possível. Boa noite, Rogério. Você disse há pouco sobre a dificuldade de conseguir vencer o Corinthians na Arena, né? E nos últimos anos, a gente viu, inclusive, alguns times do São Paulo que claramente entravam com uma pressão nas costas por causa desse tabu. E eu te pergunto, como é que você faz? Você tem um elenco hoje que é muito jovem. Como é que você faz para passar para eles esse negócio, para não entrar com essa pressão nas costas, não entrar nervoso com esse jogo pensando no tabu? Bom, eu não acho que o nosso elenco é tão jovem. Eu acho que tem jovens, mas tem jogadores, né, já rodados, como Patrick, Miranda, Luciano, Nicão, enfim, eu acho que nós temos né, mais jogadores, ele, Rafinha, né? Acho que hoje é um grupo bem mais mesclado, e até no começo da temporada, ou no ano passado, jogavam muitos jovens, o meio de campo era composto por todos os jovens. A gente, com o passado, tem Alisson, né, que também já é um jogador bem rodado. Nós estamos tentando fazer uma composição diferente, principalmente em gramados rápidos, onde requer muito mais técnica, né? Lógico que os garotos, muitas vezes, têm mais energia, mas os jogadores mais velhos têm um controle melhor de jogo, conseguem, em momentos de maior pressão, conseguem se manter mais focados no jogo. Então, eu não vejo o nosso time como jovem. A pressão, ela existe em todo jogo. Aqui no Morumbi, nós jogamos 2 vezes com ele, e também existia pressão, né? Futebol clássico, sem pressão, nós nunca jogamos, eu nunca joguei, nunca vivi. A pressão ela tá inerente ao jogo, né? Faz parte, torcida do adversário, casa cheia, muito provavelmente. Uma briga especial pela liderança do campeonato também, né? Podendo valer uma liderança ou se mantida pelo Corinthians, ou São Paulo tentando alcançar o Corinthians. Eu acho que são jogos assim que dão prazer para a gente participar. É essa adrenalina entre vitória e derrota, entre sucesso e fracasso, entre gordo e magro e burro e inteligente, que faz a diferença no futebol. São os grandes jogos. Rogério, boa noite. Você bem disse que o clássico do final de semana vale a liderança do campeonato. É verdade que foram apenas 6 rodadas, para o Atlético 7. E olhando para a tabela, né, dos chamados grandes favoritos, até pelo elenco, pelo aspecto financeiro que tem, só o Atlético Mineiro por ali. São 6 rodadas. Representa alguma coisa esse início de campeonato que você já foi campeão, onde com 6 rodadas tem um Botafogo como surpresa, o próprio São Paulo, Corinthians na liderança e só o Atlético Mineiro ali no G4? Representa alguma coisa ou é muito cedo para falar ainda? Não, eu acho que é relativamente cedo. O Botafogo, para mim, não é surpresa, porque já começou a investir. Eu acho que vai ainda investir muito mais numa próxima janela de transferência aberta. Fluminense com bom time, eu acho que são times que vão crescer. Internacional vem ganhando confiança, vem subindo também. Atlético, Palmeiras, Flamengo, isso é chover no molhado. São os grandes times. O Corinthians, eu acho que vem melhorando cada vez mais, né, com seu treinador fazendo um ótimo trabalho. E nós estamos tentando, né? Nós, dentro das nossas possibilidades, nós vamos brigar sempre por cada vitória. É assim que a gente entra em campo, nós não fazemos muita conta. Nossa maior conta é os 3 pontos que a gente pode buscar naquele dia. Claro que cada um tem seu grau de dificuldade. Esse, por exemplo, é um dos mais difíceis de se buscar. Mas a conta que nós fazemos é tentar a próxima vitória, como hoje. Classificou, tentou a vitória, cumprimos nossa tarefa, tentamos seguir para a próxima. Boa noite, Rogério. Matheus Poggioli, do Bate-Fundo Esportivo. O São Paulo chegou ao seu 11º jogo invicto aqui no Morumbi, de forma seguida, enquanto fora de casa, nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum. E a gente vê que tem essa constância da equipe do São Paulo, e com base nisso, eu queria saber do psicológico, principalmente. Vai chegar a esse clássico contra o Corinthians no domingo, tem essa questão do tabu, mas, acima de tudo, tem a questão da liderança também. Então, como você vê a questão do calendário apertado e essa questão de prioridades das competições também, podendo chegar à liderança do Brasileirão, não só batendo esse tabu? Eu vejo que muito como o Patrick fala, quando você ganha, você está preparado psicologicamente, você está preparado de todas as formas. Se você não vence, você ainda não é um time tão preparado. Eu acho que realmente nós jogamos melhor no Morumbi do que fora de casa. Acho que os resultados mostram, mas mais do que o resultado, a maneira como nós nos comportamos jogando. Eu não sei te dizer exatamente o porquê, gostaria de entender muitas vezes, porque é o mesmo time que joga dentro e fora. Agora, são raros os times do Campeonato Brasileiro que têm uma campanha melhor fora de casa do que em casa, né? Então, assim, o Corinthians, se eu não me engano, eu acho que ganhou todos os jogos na Arena, né, que jogou nesse Campeonato Brasileiro. Foram, acho que 3 jogos e 3 vitórias, se eu não me engano, posso estar enganado. O jogo contra o Palmeiras em Barueri, se eu não me engano, foi mando do Palmeiras, não tenho certeza, mas acho que foi mando do Palmeiras.
né? Então, assim, nós sabemos que é sempre difícil. Tem lugares que são difíceis de jogar, mas não existe vitórias impossíveis. Eu acho que isso não existe. Lugares difíceis, hostis, existem. Hostis no sentido de pressão de torcida, tudo, mas eu acho que nenhuma vitória é impossível. Rogério, você falou que você não sabe ainda quem você vai colocar em campo. Mas o sistema, se vai com 3 zagueiros, 2, você já tem isso definido na sua cabeça? E antes do jogo aqui, a gente falava com alguns torcedores, eles já estão fazendo promessa para ganhar Itaquera, falaram que lá tem alguma macumba. Você, como está a sua ansiedade para entrar naquele estádio devido a essa pressão? Gostei porque o torcedor, aí, já vou de joelho, vou do meu trabalho de joelho até o Morumbi, se o São Paulo ganhar, porque não dá mais. Não, eu acho que os embates de Corinthians e São Paulo têm uma coisa meio do mandante levar muita vantagem, né? Isso é uma característica, né? O Corinthians, quando joga como mandante, sempre tem um percentual grande de aproveitamento, nós também. Agora, sobre o sistema, não defini nem o sistema, nem os jogadores. Nós vamos aguardar, não temos pressa para isso, vamos trabalhar, né? Assim como também a gente nunca sabe do outro lado como vem, e eles têm uma facilidade muito grande de migrar para uma linha de 3, uma linha de 4, mesmo seja com 3 zagueiros ou até mesmo com um lateral fazendo, com o Bruno Melo, com o Fábio Santos, fazendo um terceiro homem, né? Tem jogadores que podem voltar. Então, assim, eu costumo definir mesmo, realmente eu costumo treinar opções e definir no último dia. Agora, o torcedor está ansioso por uma vitória, nós também, mas não ansioso, né, pela chegada. Quando chegar, nós temos que estar pronto. Não adianta você querer que chegue logo. Você tem que estar pronto para quando chegar, né? E é isso que a gente espera poder entregar para o torcedor são paulino. Um bom jogo nesse próximo domingo, mas sem pressa. Patrick, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente viu no jogo de hoje o Nestor marcando 2 gols, a gente viu o Thiago ali protegendo as traves do São Paulo no lugar do Jandrei. Você é um cara experiente, a gente pode dizer, né? Já tem quase 30 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação do dia a dia com esses meninos novos, né? Que vem sendo muito importante para o próprio Rogério Ceni, a participação deles. Eu queria que você falasse como que é a sua relação, né? Você que está aqui hoje falando como que você participa. E se você puder fechar um pouquinho também com a expectativa do clássico contra o Corinthians. A relação é bastante saudável, né? A gente, como mais velho, tem uma responsabilidade, mas eles, como mais novos, também já tem que se acostumar a ter responsabilidades e a gente, no dia a dia, vai se ajudando. A gente aprende também um pouco com eles, não só eles aprendem com a gente. A nossa relação é muito boa, a gente tenta ajudar, a gente tenta aprender também. Ora a gente vai ter divergências, né? Mas isso é normal e isso eu acredito que faz o atleta, o profissional crescer no dia a dia. Saber assimilar esses momentos. E é isso que a gente tem feito, tanto é que essa mescla tem dado certo. Os jogadores mais novos e os mais velhos têm correspondido dentro de campo e tem feito uma equipe bastante competitiva. E sobre o clássico, a expectativa é a maior possível. A gente precisa vencer, né? Eu acho que clássico se vence, né? Então a gente vai para lá para poder dar nosso melhor e, se Deus quiser, buscar a vitória e, se for coroado, vai ser melhor ainda. Rogério, tudo bem? Queria que você avaliasse a partida de 2 jogadores, o Nestor, que voltou agora depois de tanto tempo, e também sobre o Thiago Couto. Foi pouco exigido hoje, mas você, como ex-goleiro, talvez possa falar um pouquinho melhor sobre o que você viu dele nessa partida aí. Para o Couto foi uma partida mais tranquila, uma bola cruzada, um chute de fora da área, uma bola um pouquinho chata que quicou na frente. O Couto é um goleiro firme no dia a dia, o pessoal gosta muito dele no trabalho no dia a dia, vai ter que ganhar experiência com o passar do tempo. Quarta-feira que vem deve jogar de novo na Sul-Americana para tentar. Hoje nós não temos mais o Volpe, que já é um goleiro, né, já rodado, então nós temos só o Jandrei e nós temos que dar jogo para ele, porque você sabe, futebol você tem 2 para uma posição, acontece qualquer coisa, você tem que ter alguém preparado. Então eu acho que ele tem que ganhar mais esses 90 minutos na quarta-feira que vem contra o Ayacucho e depois tem que estar atento a todas as brechas que tiver. E outro que você me perguntou, quem é o Nestor? Eu acho que a gente tem que levar em consideração o nível do adversário, mas o Nestor fez uma ótima partida. Tecnicamente ele é um jogador diferenciado, passou mal
No jogo contra... Isso aí, conheceu o adversário horrível, né, E mano? aí não conseguiu se recuperar, tentou treinar ainda no sábado com a gente, pro jogo contra o Cuiabá, mas não se sentiu bem, teve que sair no meio do treino, estava sentindo fraco. Não tem como você levar o jogador, é melhor, porque não é só o risco dele não corresponder, é o risco de lesão que acaba, né? Parte muscular começa a ficar perigosa. Hoje ele já estava bem recuperado, eu ia até tirar ele no intervalo, era um jogo para 45 minutos para ele. Mas eu vi que ele estava bem no jogo, estava animado, quase fez o terceiro gol no primeiro tempo. Ele falou, pô, dá para jogar mais 10 minutinhos? Eu falei, não, mas eu vou te tirar com 60 mesmo, pode ficar. E aí ele jogou os 60 minutos, que no começo eram 45, mas dentro, acho que do ritmo que foi o jogo também, dava para ele fazer esses 60 minutos. Então, feliz com os dois, feliz com todos, feliz com o gol de pé direito, né? Pé direito. Puta vida, onde nós chegamos? Patrick fez gol de pé direito. Comecei com o pé direito. Começou com o pé direito. Então, assim, feliz pelo resultado, pela classificação e na expectativa de... A gente espera poder fazer um bom jogo nesse, que é um jogo que vale muito, que é o jogo de domingo. Boa, galera, poderia ser sempre assim, né, meu? As coletivas bem descontraídas, né? Todas as da Sul-Americana, pelo menos, foram assim, né? Quando tem um jogador junto com o Rogério Ceni ali, está sendo bem descontraído as coletivas, né? E o Patrick fez um gol de pé direito, o Rogério deu uma zoada, né? Ele falou que começou com o pé direito, então tomara que continue assim, fazendo gols, rapaziada, né? E falou muito aí sobre o Corinthians, né? O adversário do Domingão, São Paulo nunca venceu lá, e a expectativa de muitos torcedores é que São Paulo quebre o tabu do Domingão. Eu estou bem confiante também para esse jogo, acredito eu que São Paulo vai conseguir a vitória também, vamos quebrar o tabu, mas tem que jogar com seriedade, né? E, claro, não abaixar a cabeça para o adversário em nenhum momento. São Paulo, em alguns jogos, quando entra lá contra o Corinthians, tem uma postura totalmente horrível, né, cara? Do que a gente espera do São Paulo Meu, é só ver Corinthians e Boca, o Corinthians peitando o Boca Juniors lá na casa dos caras, lá a Bomboneira lotada. São Paulo tem que peitar lá também, então tem que ter uma postura assim fora de casa contra o Corinthians. E foi engraçado ali a pergunta da jornalista, né, meu? Falando ali o linguajar do torcedor, né? Que lá tem uma espécie de macumbo, tipo, ele queria dar uma risada, mas se segurou ali. Foi bem engraçado essa parte da coletiva ali, mas parece que estão cientes aí da responsabilidade que é esse jogo, a quebra do tabu, torcedor botando uma expectativa nesse jogo. Pelo menos o recado foi dado nessa coletiva, né? Muitas perguntas sobre o jogo do Corinthians e tomara que os caras coloquem isso em cabeça, falem assim, meu, tá sendo muito repercutido isso, vamos quebrar o tabu, vamos pra cima. Então eu espero um São Paulo muito aguerrido para esse jogo. E referente ao Patrick, o Patrick é gordo? Comente aí, ele disse que não é não, hein? Deu uma cornetada nos críticos. Comente aí, quero saber se o Patrick é gordo. Tamo junto, rapaziada. Essa é a coletiva aí. Um forte abraço. Vou deixar meu pós-jogo aqui em cima. Se você ainda não viu, clica aí e confere o meu pós-jogo. Fechou? Estamos gravando essa coletiva ao vivo na Buia. Me segue na Buia também, que lá tem live todos os dias, ó. 1h12 da madruga, estamos na Buia levando live pra galera. Então me segue lá também. Um abraço e até a próxima. Valeu!